O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a sexta-feira após as cinzas. Nessa sexta-feira de cinzas, nós iniciamos, de forma mais intensa também esse tempo de jejum, esse tempo de penitência, porque nós sabemos que a sexta-feira é um dia penitencial, é um dia que nós nos humilhamos diante do Senhor. E a penitência é uma humilhação para que nós entremos mais na intimidade com o Senhor, para que nós vençamos aquelas realidades na nossa vida que nos escravizam. Quando nós vivemos o jejum, nós demonstramos para Deus que nada vai poder nos prender, nada vai poder nos tirar da sua comunhão, nem aquela comida boa, gostosa, nem aquele apetite sexual. Uma pessoa que vive o jejum é uma pessoa que consegue se controlar diante das tentações do mundo, das tentações da carne, das tentações de Satanás. É por isso que Jesus, ele viveu a quaresma, os 40 dias que ele viveu antes de começar a sua vida pública. Ele viveu o intenso jejum, o intenso abandono a Deus. E lembra que uma das tentações, o diabo fala para Jesus: olha, você está com fome, Você está já há tanto tempo sem comer, por que você não transforma essas pedras aqui em pães? E o Senhor vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a partir do momento em que nós, meus queridos irmãos e irmãs, vivemos a palavra de Deus na nossa vida, colocamos a palavra de Deus em prática da nossa vida, nós vamos ter forças para vencer todas as tentações e todas as coisas que nos traz, então, prisões. Muitas vezes é tão difícil, deixar de comer certas coisas, deixar de beber certas coisas, deixar de fazer realidades que trazem assim uma satisfação, mas na verdade essas coisas vão nos aprisionando. Então é preciso estarmos cada dia mais entregues ao Senhor. Esses exercícios que a quaresma nos propõe, e um desses exercícios, uma dessas práticas,
de piedade é o jejum, ele vai nos fazer, com certeza, meus irmãos, viver, as graças que Deus tem para nós. Olha que bonito, na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos, que foi tirada do capítulo 58 do livro do profeta Isaías: acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, muito mais do que deixar de comer, de beber, de usar das coisas deste mundo, o jejum verdadeiro é aquele jejum que traz uma transformação na nossa vida e que faz com que também aquela penitência que nós nos propomos, então, também tenha um efeito na vida do outro, um efeito na sociedade. Porque não basta só deixar de comer, deixar de beber e pronto, é fácil. Mas aquele dinheiro, não é verdade? Que você, então, gastaria com aquele alimento, você vai reverter esse dinheiro para os necessitados. E isso também é uma conversão, A conversão que não passa pelo bolso não é conversão, Nós precisamos viver o mandamento do amor, nós precisamos amar o próximo, e a conversão também passa pelo bolso. Então, o jejum, ele também nos coloca em sentido de combate. No dia do nosso batismo, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para sermos guerreiros de Cristo, para vivermos uma vida divina, uma vida espiritual, e o jejum também nos torna esses guerreiros, nos torna essas guerreiras, nos tornam pessoas que se colocam em combate. Mesmo aqueles irmãos e irmãs que por algum problema de saúde não podem fazer um jejum completo, mesmo os idosos que não podem fazer um jejum completo, mas pode fazer uma abstinência, não pode? Pode fazer uma pequena abstinência, é também algo que agrada ao coração de Deus. Mas aqueles que podem fazer um jejum completo, um jejum ou o jejum da igreja, nós colhemos frutos desses jejuns, porque nós tocamos com a nossa humilhação, com a nossa contrição, o coração de Deus. Olha que bonito que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, uma das promessas de quem faz o jejum: quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreze a tua carne. Então a tua luz como a aurora, então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Quando a gente faz o bem, o amor ao próximo, a nossa saúde, ela se recupera mais depressa. Nós estamos num combate, meus queridos irmãos e irmãs. Nós somos convidados a viver então como esses guerreiros que lutam para colocar na sua vida em prática a palavra de Deus. E nós sabemos que há tipos de demônios que são expulsos pelo jejum e pela oração, Pelo jejum e pela oração. E nós travamos muitos combates, principalmente dentro da nossa família,
principalmente na nossa casa, é onde nós mais travamos combates. Eu posso testemunhar para vocês, com apenas 15 aninhos, eu comecei a jejuar. Só que, na época, não tinha muita catequese, e eu cheguei a ficar um dia inteiro sem comer, algumas loucuras, e até sem beber água, algumas loucuras, que graças a Deus depois foram corrigidas. E o jejum, que graças a Deus eu me propus a fazer desde os meus 15 anos, eu vi tantas libertações acontecer na minha vida, na minha família. Meu pai, que era alcoólatra, eu acredito que foi o jejum uma das coisas que libertou meu pai do alcoolismo, de 31 anos de alcoolismo. Eu acredito que foi o jejum que me fez ser um jovem equilibrado, que buscou também os seus sonhos, que buscou a vontade de Deus. Eu sempre rezava e falava: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Mas não foi fácil chegar no centro da vontade de Deus, e não é fácil hoje permanecer no centro da vontade de Deus, mas o jejum me ajudou, me fez renunciar às minhas vontades, os meus desejos. Quantas graças eu posso colher do jejum na minha vida. Então, que cada um de nós possamos assumir esse conselho evangélico, que possamos viver o jejum como forma de penitência, como forma de vencermos a nós mesmos, a vencermos a luta espiritual que travamos todos os dias. Então, feche um pouco seus olhos nesse momento. Nós sabemos que o Senhor nos coloca essa arma em nossas mãos, que é o jejum, a penitência, e nós queremos pedir ao Senhor uma verdadeira contrição, um verdadeiro arrependimento. E o jejum nos leva a um arrependimento, a uma contrição, porque nos esvazia, nos torna mais ligados a Deus, mais atento à palavra de Deus. Senhor, dai-nos a tua graça. Senhor, venha em nosso socorro, em nosso auxílio, porque nós somos fracos, Senhor, porque muitas vezes nós queremos realizar, Senhor, as coisas na nossa vida da nossa forma, do nosso jeito. Tomamos, Senhor, atitudes e direções, Senhor, que podem, Senhor, trazer, Senhor, consequências trágicas na nossa vida, no nosso caminho. Mas, Senhor, dai-nos hoje, pela força da tua palavra, Senhor, encontrar, Senhor, a tua vontade, Senhor. É pela tua palavra, Senhor, porque não é só de pão, não é só de pão que vive o homem, não é só das coisas que traz bem ao paladar, satisfação ao paladar, a nossa carne. Não, Senhor, nós queremos acima, Senhor, daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos, daquilo que nós fazemos. Nós queremos, Senhor, que a nossa satisfação, nós queremos, Senhor, que a nossa realização, nós queremos, Senhor, que a nossa satisfação esteja em viver a tua palavra, que nós sejamos satisfeitos, Senhor, estejamos satisfeitos, como nós falamos quando comemos uma comida gostosa: eu estou satisfeito. Senhor, que nós estejamos satisfeitos ao comer a tua palavra, Senhor, ao nos nutrirmos da tua palavra, como Jesus disse que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Dai-nos essa graça, Senhor, sobre nós, Senhor, a força do teu Espírito, para que no combate que nós travamos todos os dias, Senhor, que nós sejamos guerreiros, que nós sejamos, Senhor, guerreiros consagrados para a realização da tua vontade, que estejamos
no centro da tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.